E aí galera, beleza? Tarcísio Marinho aqui. Sou um desenvolvedor sênior e eu estudo bastante há uns tempos já sobre economia, sobre política, sobre história, sobre um bocado de tema aí. E nesse vídeo eu quero falar um pouco para vocês sobre a grande dificuldade que a gente vem passando nos últimos tempos na economia, a grande dificuldade que a gente passa como cidadão brasileiro, né? E esse problema não é um problema só no Brasil, é um problema que acontece no mundo inteiro. A vida não está fácil para ninguém. Hoje eu trabalho para uma startup em Nova York e Estados Unidos, então eu estou em constante contato com o pessoal dos Estados Unidos, vejo muito, acompanho muito noticiário, muita informação dos Estados Unidos, da Europa, do mundo inteiro, e eu posso falar para você, não está fácil para ninguém. Para a média das pessoas no país, não está fácil. Aqui no Brasil, a gente sabe que a gente é brasileiro, está muito, muito difícil as coisas. Economicamente falando, né? As coisas estão caras, aluguel está caro, as compras estão caro, comida está caro, energia, luz, eletricidade está caro, tudo está caro, né? Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco dos motivos por detrás disso, do porquê que isso está acontecendo agora. Quero falar que isso não foi algo ocasionado por acaso, isso foi algo construído, isso foi algo engenhado, feito pelas pessoas. Que pessoas são essas? Eu vou falar sobre isso também. E, por último, as repercussões disso que a gente está vivendo hoje em dia para trazer o cenário atual e trazer algumas soluções para todo esse cenário que a gente vem vivendo. E esse vídeo se aplica para você que é pobre, não tem dinheiro, está devendo dinheiro. 90% da população brasileira deve dinheiro, então isso se aplica para você. Se aplica para você que já tem um trabalho ok, que você consegue sustentar e viver. E se aplica para você também que está vivendo muito bem, tem uma boa condição de vida, trabalha para boas empresas aqui no Brasil, trabalha na gringa e etc. Então, vamos começar do começo, né? Hoje em dia, eu fiz algumas anotações aqui, né? E hoje em dia tudo está mais difícil, né? Eu comecei falando assim, tudo está mais difícil, né? Então, se a gente voltar uns 3 anos atrás, parecia que tudo estava muito bem. Na época da pandemia, todo mundo tinha dinheiro, você conseguia comprar as coisas. Antes da pandemia, por mais que tivesse difícil, mas ainda assim não estava tão difícil quanto hoje. Você conseguia se alimentar, você conseguia passear, você conseguia viajar, você conseguia fazer... Você conseguia se sustentar, né? E hoje em dia eu percebo que tudo está cada vez mais difícil, né? Conseguir um emprego... Antes da pandemia, você até conseguia emprego, você fazia faculdade, você fazia um curso, você se especializava, fazia MBA, fazia uma pós-graduação, tinha emprego pra galera, tinha emprego para todo mundo, né? Então, a gente conseguia emprego, né? Hoje em dia, então, passado era isso, hoje em dia, mesmo tendo diploma, mesmo sendo formado em faculdade, mesmo tendo segunda graduação, mestrado, doutorado, você não consegue emprego. Você não consegue emprego, não tem emprego. Ou emprego, você recebe muito, muito menos do que você deveria receber, ou do que você acha que você deveria receber. E acaba que você tem que trabalhar em 2, 3 lugares para complementar a renda. Você tem que ser Uber, você tem que trabalhar em outros cantos para você conseguir se sustentar, se manter, porque tá caro viver, né? Tá caro conseguir comprar carro, tá caro você ter um apartamento para você, né? Na época dos nossos pais começavam a trabalhar na empresa, ficavam anos trabalhando nessa empresa, iam evoluindo na empresa e conseguiam comprar carro, conseguiam comprar uma casa, conseguiam sustentar a família de 2, 3 filhos. Hoje em dia ninguém pensa mais em ter filho, né? E assim, tudo isso todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe. Você hoje em dia não consegue comprar um apartamento, você tem que morar de aluguel. E o pior, você tem que morar de aluguel e o aluguel é caro pra caralho. Caro pra caramba, muito, muito caro. Eu peguei aqui os aluguéis de São Paulo, tava procurando, né, que eu já morei em São Paulo, tava procurando, né? Eu botei no 5º andar a faixa entre 30 metros e 50 metros, o tamanho da casa. Isso é nada. 30, 50 metros é essa cozinha com essa sala aqui que eu tô. Então, um apartamento inteiro para você viver de 30 a 50 metros, 1 quarto, 2 quartos, 1 quarto, 3 mil reais, 4 mil, a dependendo do bairro, peguei aqui Moca, Vila Mariana, Moema, 5 mil, 6 mil reais, velho, pra você morar em São Paulo, num apartamento que é isso aqui, um ovo, você tá em um cativeiro, você tá preso em um cativeiro. Tá muito caro, velho, a vida tá muito caro. Então você acaba tendo que dividir apartamento, então um apartamento de 30 metros que nem é pra uma pessoa,
tem que colocar 2, 3 pessoas para conseguir dividir ali, conseguir sustentar, porque está muito caro as coisas. E a gente poderia continuar falando isso aqui ad infinito de quantas dificuldades a gente passa e quanto está difícil hoje em dia, né? Mas vamos começar a falar dos problemas, né? Do que causou esses problemas, da causa, certo? Então, a gente, eu sou jovem, né? Eu tenho 28 anos, 27, 28 anos. Desde que a gente começou na infância, né? Os nossos pais sempre, faça faculdade, faça faculdade, faça faculdade. Na época dos nossos pais, ninguém tinha faculdade, então ter faculdade era um diferencial. Porque ter faculdade você conseguiria, tipo assim, já que ninguém tem, se uma pessoa tem, ela é escassa, ela é a única pessoa que tem isso, então ela vale muito, né? Então, aí todo mundo, faça faculdade, faça faculdade, faça faculdade, faça faculdade, e todo mundo, faça faculdade, o governo falando, o governo dando bolsa, o governo dando cota, o governo dando tudo, faça faculdade, aí todo mundo faz faculdade. O que isso vai acontecer? A faculdade, obviamente, vai valer menos. Não vai valer o que valia. Mas eu tenho uma faculdade, eu fiz uma faculdade pública, eu tenho uma faculdade boa de, sei lá, economia, de direito, sei lá, Isso não vale porra nenhuma, você não consegue emprego. Do que adianta você ter faculdade se você não consegue emprego? E por que você não consegue emprego? Porque se tem tanta gente que tem faculdade, a faculdade que você fez não vale porra nenhuma. Se todo mundo tem faculdade, qual é a sua diferença? Você também fez faculdade, o que tem de diferencial em você? Você não é especial. Então, né? O que eu estou descrevendo aqui é o fenômeno da inflação. Então, uma inflação de diplomas, uma inflação de pessoas formadas, as faculdades, vendo a demanda por pessoas querendo fazer faculdade, querendo se graduar, abriu cada vez mais faculdades diferentes, universidades, faculdades, Unisquina, que foda-se a qualidade do curso, foda-se se você vai aprender, né? E isso causa a inflação de pessoas formadas, né? Então, tem cada vez mais pessoas formadas com diploma, só que isso não garante emprego. Ter faculdade não garante emprego, né? E o que a gente estava falando antes, do dinheiro tá caro, né? Das coisas tá caro, aluguel, carro, comida, eletricidade, tudo tá caro, né? E esse é o fenômeno da inflação, não de diplomas, a inflação da moeda, né? Não é que as coisas estão mais caras, é que o seu dinheiro vale cada vez menos. O seu dinheiro vale cada vez menos. E por que isso acontece? Você lembra quando eu estava falando que quando ninguém tinha faculdade, uma pessoa que fizesse faculdade, ela era, essa pessoa tem faculdade, meu Deus, ela é escassa. A faculdade era escassa, eram poucas pessoas que iam. Quando poucas pessoas ou poucas coisas existem, a gente valoriza mais isso. Se tem muito dessa coisa, a gente valoriza menos. Um exemplo prático para você entender isso. Essa geladeira aqui. Qual é o propósito da geladeira? É guardar os alimentos e garantir que eles não vão apodrecer. Então, se eu compro uma geladeira, eu guardo na geladeira tudo que é importante para mim. Minha comida que eu não posso deixar estragar, eu vou guardar nela. Massa. A geladeira é muito importante para mim porque eu consigo me alimentar, né? Agora, digamos que eu compre uma segunda geladeira. Agora eu tenho 2 geladeiras. O que eu vou colocar na segunda geladeira? Por necessidade lógica, o que eu vou colocar na geladeira é o que não coube na primeira, não é isso? E se o que não coube na primeira, eu vou botar na segunda, significa que essas coisas que não couberam na primeira são coisas menos importantes, não é isso? Então a segunda geladeira ela não vai ficar 100% preenchida, ela vai ficar mais ou menos. E por consequência lógica, a segunda geladeira vai valer menos do que a primeira. Aí agora digamos que eu compre mais uma geladeira, eu tenho 3 geladeiras. O que eu vou colocar na terceira geladeira? Sei lá, deixa aí, parado. Aí eu tenho 4 geladeiras. A quarta geladeira, meu irmão, eu nem preciso mais de geladeira. Vou vender, vou dar para outra pessoa, Aí se eu tenho 5, 6, 10... Quanto mais quantidade de um bem, menos esse bem vale para você. Isso para tudo. Para mim, para você, Há 1000 anos atrás era assim, daqui a 10 mil anos vai ser da mesma forma. É a forma com que os seres humanos existem, a forma com que os seres humanos existem e fazem as coisas é dessa forma. Quanto mais quantidade de um bem, menos eu valorizo esse bem. E isso é para diploma, isso é para dinheiro, isso é para, sei lá, essa ameixa aqui, essa banana. Quanto mais banana eu tiver, menos valor eu dou à banana. Então,
Quanto mais quantidade de um bem, menos eu valorizo ela. E agora vamos para a seguinte conclusão lógica, né? A gente falou de que tudo está caro, né? Então, se tudo está caro, por que tudo está caro? Está caro porque os donos das empresas que produzem aquele bem estão querendo ganhar dinheiro e explorar as pessoas? É isso? Não é isso. Então quer dizer que o dono do mercadinho está multimilionário, ricaço, está muito bem de vida, não tem que se preocupar com nada. Não é isso. Aumenta o preço das coisas porque tem uma demanda de pessoas querendo consumir, não tem a quantidade suficiente de bens, lei da oferta e da demanda. Se a demanda sobe muito, mas a oferta, a produção desses bens não sobe também, o preço aumenta, oferta e demanda. E voltando àquele ponto que quanto mais dinheiro tem, quanto mais quantidade de um bem tem em circulação, menos aquele bem vale. Ou seja, as coisas estão caras porque o governo, não só o governo brasileiro, americano, europeu, todo o mundo imprimiu muito dinheiro. Imprime dinheiro. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Impressão de dinheiro, né? Os governos imprimem dinheiro, fazem dívida e imprimem, jogam cada vez mais dinheiro na economia. E o fenômeno que a gente vê hoje do preço das coisas estando caras, a causa do preço das coisas estarem caras é justamente a inflação. E a inflação não é o aumento do preço das coisas. A inflação é justamente o aumento da base monetária, aumento do dinheiro em circulação. E para ilustrar isso, esse gráfico aqui, que é o gráfico da base monetária brasileira, o M2, no decorrer dos anos, de 2016 até 2025. Note que só sobe. Ou seja, isso é o quê? O dinheiro só sobe. Tem cada vez mais dinheiro na economia. Tem cada vez mais dinheiro sendo jogado, impresso e jogado na economia. E o que isso causa? Isso causa esse fenômeno que a gente estava falando antes. Quanto mais dinheiro tem, menos aquele dinheiro vale. Se o dinheiro não vale tanto, as coisas começam a subir de preço. Então, a gente vem sentindo esse fenômeno da inflação, do aumento dos preços, de tudo está caro. Isso porque os governos brasileiro, americano, europeu, imprimem dinheiro e sempre vão continuar imprimindo dinheiro, e sempre imprimiram e sempre vão continuar imprimindo dinheiro. Por isso que você fica cada vez mais pobre. Ah, mas o governo era para ajudar as pessoas e querer o bem das pessoas e ajudar elas e não... O governo não quer o seu bem. Simples assim. O governo não está nem aí para você. O governo quer se manter no poder. O governo não quer ajudar você. Então, o problema não é apenas o Brasil. É mundial. Lembra que eu estava falando antes que eu vejo coisas dos Estados Unidos, da Europa? A galera que vai para a faculdade nos Estados Unidos, eles se endividam demais, ficam a vida inteira endividada porque fizeram uma faculdade e eles estão reclamando hoje em dia de que não tem emprego. Estão reclamando que não conseguem comprar casa, estão reclamando que não conseguem comprar carro. Tudo bem que a condição nos Estados Unidos é melhor, um pouco melhor do que a do Brasil, mas, velho, não tá fácil para os caras. Se eles estão reclamando, é porque não tá fácil para eles. Na Europa, mesma coisa. O mundo inteiro está passando por isso, não é só o Brasil que está lascado. O mundo inteiro fez esse mesmo movimento de os governos imprimirem dinheiro, injetarem dinheiro na economia, e isso faz com que as pessoas fiquem mais pobres, cada vez mais pobres. E aí a gente chega, né? A galera, né, que estuda economia, os economistas, a galera mainstream de Wall Street, a galera da Faria Lima, fala assim, não, mas o IPCA foi só 5%, 6%, 4%, 3%. Aí, ou seja, o IPCA era para ser um índice que mede o preço das coisas, né? Então, se o preço das coisas sobe, o IPCA fica mais caro, o percentual fica mais caro. Só que você acha que o preço das coisas aumentou só 5%? Isso aqui ficou mais caro, só 5% mais caro? Isso aqui, de 2 anos para cá, mais que dobrou de preço. Mais do que dobrou de preço, está 2, 3 vezes mais caro. Então, o IPCA não reflete a realidade, velho. Pare de olhar para o IPCA, não reflete a realidade. O aluguel ficou mais caro, as coisas ficaram mais caro, tudo está mais caro. E isso porque o governo está imprimindo dinheiro. Então, e às vezes a inflação, tudo isso que a gente está falando é um fenômeno da inflação. Às vezes a inflação não é só o aumento do preço da coisa. Na maioria das vezes é o aumento do preço. O preço diretamente, isso aqui era R$5, passou a ser 7, 10, 15, e o preço vem aumentando. Mas nem sempre a inflação
se diz sobre o aumento do preço das coisas. Às vezes a inflação diz sobre a qualidade do produto. Então, se para eu produzir isso aqui, eu tenho que gastar dinheiro para produzir isso de uma qualidade muito boa, se tá caro produzir isso aqui e eu não quero aumentar o preço disso daqui, talvez eu diminua a qualidade do produto. Talvez eu não coloque tanta qualidade no produto e o produto perca a qualidade. Ou talvez eu diminua a quantidade do produto. Né? Então, às vezes, um salgadinho, uma embalagem de um biscoito, de alguma coisa assim que você comprava, vinha 20 biscoitos, e aí agora não vem mais 20, vem 15, mas o preço se manteve o mesmo. Então você está recebendo menos e pagando a mesma coisa, ou seja, tá caro do mesmo jeito. Ou seja, o preço das coisas aumentou, só que não foi o preço diretamente visível, mas foi a qualidade do produto, a quantidade do produto. Certo? Um produto que vinha 500 gramas, agora vem 350 gramas. E tudo isso é inflação. Tudo isso é o fenômeno da inflação. Então, aí a gente chega num grande problema, que é o problema da preferência temporal. O problema da preferência temporal é o seguinte, é você abdicar do presente pensando no futuro. Se a gente não pensa no futuro, a gente não constrói nosso futuro, a gente não constrói nossa carreira profissional, a gente não consegue se abdicar de prazeres momentâneos para ter uma vida melhor no futuro, a gente não consegue poupar, economizar, a gente não consegue ter uma vida melhor no futuro porque a gente precisa gastar tudo agora. Esse fenômeno da inflação mexe exatamente nisso, na preferência temporal. Se tem muita inflação, se o seu dinheiro vale cada vez menos no decorrer do tempo, qual incentivo você vai ter de guardar esse dinheiro para ser melhor no futuro? Sendo que você sabe que no futuro esse dinheiro não vai valer mais, vai valer menos. Então a inflação mexe diretamente na preferência temporal. As pessoas preferem gastar o dinheiro agora do que guardar esse dinheiro para ter uma vida melhor no futuro. E eu vou contar meu caso pessoal. Eu comecei a investir dinheiro em bolsa de valores, fundo imobiliário, todas essas baboseiras aí, esses lixos aí que os youtubers famosos de finanças ficam falando, invista em bolsa, invista em bolsa, invista em bolsa, invista em fundo imobiliário, invista em LCI, LCA, todos esses lixos aí. Eu comecei a investir em 2020. De 2020 até 2022 eu investi todo mês ali, guardando dinheiro, investindo. Só que, velho, a inflação de 2021, 2022, 2023, 2024, tá tudo cada vez mais caro. Ou seja, o dinheiro que eu estou investindo não vai valer muita coisa. Então, por que eu vou continuar investindo no negócio se eu sei que vai valer cada vez menos? E aí, de 2022 até 2024, eu parei de investir. Não fazia mais sentido eu continuar investindo dinheiro. Né? E isso porque vale mais a pena eu gastar o dinheiro do que eu guardar. Porque se eu guardar, esse dinheiro não vai valer muita coisa. Eu sei que eu não vou conseguir comprar a mesma coisa daqui a um ano. Então, se eu comprar esse celular aqui por R$5.000 e eu guardar esses R$5.000, não vou comprar esse celular agora, vou comprar daqui a um ano. Daqui a um ano esse celular não vai ser mais R$5.000, vai ser tipo mais 6, R$7.000. Então, por que eu vou guardar dinheiro? Certo? Então, a inflação da moeda, o governo imprimir dinheiro, causa justamente isso. Que as pessoas poupem menos, gastem mais. E aí você só pensa em gastar, né? Porque sabe que se você juntar dinheiro, o dinheiro não vai valer nada. E aí, eu trago um site aqui agora, What the Fuck Happened in 1971. Vou botar uns gráficos aqui, é um site que você pode entrar e ver, e traz algumas coisas muito curiosas. Olha esse primeiro gráfico. Crescimento em produtividade por hora e compensação desde 1948. Aí pode ver que a produtividade e o compensation, que é o salário, vinha juntinho, subindo junto. Em 1971, a partir de 1971, se descolou. As pessoas ficaram mais produtivas, mas o salário não se acompanhou. Estranho, né? Por que estava acompanhando? Porque quanto mais produtividade, maior o seu salário, só que a partir de 1971 se descolou. Vamos para outro gráfico aqui. GDP, que é o PIB, né, growth, o PIB per capita e a média da receita do homem, do salário do homem. E até 1971 vinha junto. Quanto mais o país crescia, quanto mais o PIB do país crescia, maiores eram os salários das pessoas, dos homens trabalhando. E a partir de 1971, de novo, o PIB continuou crescendo, mas os salários das pessoas não cresceram. Vamos para o outro gráfico aqui agora. É o cumulativo da inflação, a inflação acumulada. Note que, tipo, de 1910
até 1970 e 71, a inflação não era muito cara, o preço das coisas não mudava muito, não ficava muito mais caro. E note que o gráfico começou a subir bastante a partir de 1971. E o que aconteceu em 1971? Aconteceu o famoso, a quebra da paridade entre dólar e ouro. Dólar e ouro. Antes o dólar, $1 valia uma quantidade certa específica de ouro, e em 1971 o governo americano disse que não. Se tiver $1, você não necessariamente precisa ter aquela quantidade de ouro. Quebrou a paridade de 1 para 1. Não é mais 1 para 1. Ou seja, isso dá a habilidade do governo começar a imprimir dinheiro. Ou seja, se eu tenho $2, eu não preciso ter duas quantidades de ouro. Eu posso ter $10 para ter um ouro. Posso ter $1 milhão para ter um ouro. Ou seja, essa quebra da paridade faz com que o governo tenha a capacidade de imprimir dinheiro, dólar, real, sem necessariamente ter que ter a mesma quantia de ouro lastreado. Então perde o lastro. A gente perdendo o lastro, basicamente, a gente perde o valor da moeda. O governo consegue inflacionar, imprimir e injetar esse dinheiro na economia. Só que se eu tenho um aumento da moeda e não necessariamente tem um aumento das coisas, que no caso é ouro, para lastrear essas moedas, esse dinheiro é lixo, não vale nada. Não vale nada, não vale nada. Então, já falei demais aqui sobre todo esse fenômeno aqui para vocês, expliquei da melhor forma que conseguia aqui. E beleza, qual é a solução, Tarcísio? O que a gente pode fazer? Se você continua juntando dinheiro em real, no Nubank, bota dinheiro no Nubank, na caixinha do Nubank, se você deixa o dinheiro na ação, na renda fixa, se você guarda o dinheiro embaixo da sua cama, deixa na poupança, se você faz qualquer uma dessas coisas, o seu dinheiro nos próximos anos vão valer cada vez menos. Por mais que você ganhe dinheiro, né? Você, mas eu estou positivo, minha rentabilidade está positiva, eu estou ganhando 100 mil reais. Mesmo que eu tenha dividendos entrando, esse dinheiro vale menos do que ele realmente vale. Por mais que você ganhe e você veja que você está ganhando esse dinheiro, você não de fato está ganhando esse dinheiro. Porque a inflação real, e não é a inflação do IPCA, a inflação real, ela é muito maior do que os ganhos que você tem. Ou seja, concretamente você está ganhando dinheiro, tá, mas você perde mais do que você ganha. E qual é a solução? A solução é Bitcoin. O Bitcoin é o único ativo que não pode ser inflacionado. É o único ativo que não pode ser inflacionado. Lembra que eu estava explicando antes? Quanto mais dinheiro você imprime, quanto mais coisas você tem, menos aquela coisa vale. O oposto também é verdade. Quanto menos quantidade de um bem você tem, mais aquela coisa vale. Ou seja, por que quadros de pintores famosos são muito valiosos? Por que um Rolex é muito valioso? Por que um bem que nem todo mundo tem, ele vale muito? Porque ele é escasso. Quanto menos quantidade de um bem você tem, mais aquele bem vale. E o Bitcoin é exatamente isso. Você tem cada vez menos Bitcoin. O Bitcoin tem uma quantidade limitada de quantos Bitcoins vão existir na economia, que é mais ou menos 21 milhões de Bitcoins. Ou seja, os Bitcoins crescem a uma taxa de produção. A cada halving que tem, o Bitcoin é produzido cada vez menos Bitcoin, até chegar um momento que não vai ter mais Bitcoin sendo produzido. Ou seja, é um dinheiro que é totalmente escasso, só vai ter aquela quantidade, ninguém consegue alterar, produzir mais, fabricar mais, ninguém consegue fazer isso. O governo americano não consegue, o governo brasileiro não consegue, ninguém consegue fazer isso. O Bitcoin é a única moeda que vale alguma coisa hoje em dia. O Bitcoin é a solução para os seus problemas. Deixe de poupar em real, deixe de poupar em fundo imobiliário, ação, renda fixa, isso não vale nada. E comece a poupar em um ativo real, Bitcoin. Bitcoin é o único ativo real que só cresce. Se você pegar o gráfico do Bitcoin, ele só sobe. Tudo bem, ele sobe, aí desce, aí sobe, aí desce, aí cai. Ele é bem volátil, mas ele só sobe. Só sobe. Ele não desce. Isso por quê? Porque tem cada vez menos Bitcoins e cada vez mais pessoas entendendo que Bitcoin é o único ativo que não pode ser inflacionado. Quanto mais pessoas entenderem isso, mais pessoas vão querer esse ativo. Quanto mais pessoas entenderem que o Bitcoin, se eu tiver isso aqui vai continuar mantendo o seu valor e vai se valorizar ainda mais, eu vou largar o lixo
das moedas dólar, real, euro e vou começar a acumular em Bitcoin. Os governos estão fazendo isso. O governo americano acabou de anunciar a reserva estratégica de Bitcoin, que é uma reserva que eles vão ter, que o governo federal americano vai ter de acúmulo de Bitcoin. E outros países vão começar a fazer isso. Várias empresas começaram a fazer isso. E esse é um fenômeno que vai continuar acontecendo. Por quê? Porque as pessoas entendem que o Bitcoin é a única moeda, é o único dinheiro que de fato mantém a propriedade de dinheiro, que é se valorizar no decorrer do tempo. Então, solução para vocês. Peguem seu dinheiro que vocês sobrarem no mês a mês de vocês, no salário que vocês tiverem, comprem Bitcoin. Comprem. Comprem Bitcoin, um pouquinho em pouquinho. Tem dinheiro guardado? Venda esse lixo que você tem guardado, compre Bitcoin. É isso que eu estou fazendo, é isso que eu vou continuar fazendo nos próximos meses, anos. E é isso. Espero esse vídeo ter ajudado você. Esse problema a gente consegue resolver. Não é todo mundo que vai entender como resolver esse problema, mas eu espero ter explicado da melhor forma que eu consegui explicar para vocês aqui nesse vídeo. E o recado final é esse: compre Bitcoin. Vou deixar alguns links na descrição de algumas referências para vocês, do Renato 38, do Michael Saylor, da MicroStrategy, e de algumas outras pessoas que falam muito sobre Bitcoin para vocês que quiserem entender um pouco mais a fundo como é que funciona. Queria ouvir agora os comentários de vocês, então botem os comentários aqui, dá um joinha se vocês curtiram, se inscrevam no canal, e é isso. Tamo junto, galera.